Fala pessoal, no vídeo de hoje vou trazer 4 dicas para você que estuda em casa. Isso mesmo, boa parte dos alunos estudam em casa e possuem dificuldade nesse ambiente, mas vou aqui ajudar vocês nesse vídeo que vai ser realmente transformador, tá? Na preparação para concursos públicos. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou professor da ADN Concursos e trago aqui no canal dicas valiosas para a sua preparação. Hoje vou falar do estudo em casa. Muita gente estuda em casa e passou. Esse número cresceu depois da pandemia, né? Muita gente, nós ficamos reclusos, não podíamos sair de casa. E quem ia para uma salinha de estudo, por exemplo, passou a ficar em casa e estudar. E se você estudar de qualquer maneira, isso não vai trazer resultados. Você precisa adotar alguns hábitos, algumas atitudes que potencializem esse estudo em casa. E a dica número 1, gente, é o seguinte: você precisa definir uma rotina de estudos. É isso mesmo, nós precisamos adquirir o hábito de estudar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo dia você toma café mais ou menos no mesmo horário? Almoça no mesmo horário? Faz determinadas atividades em casa no mesmo horário? Isso é porque você já tem o hábito, já tem uma rotina para essas atividades. Você precisa também ter o hábito, ter definido os horários que você vai estudar. Se você tem os 2 expedientes livres para estudar, você pode definir que vai estudar de 8 a 11h30, por exemplo, de 14 às 17, 14 às 17h30. Nesse horário, você vai fazer somente uma coisa: estudar. Você não tem o tempo de preparar o almoço, você não tem o tempo de arrumar a casa. Tudo isso você definiu na sua rotina. Assim como você tem horário para essa atividade, você também precisa ter horários para estudar. Porque, gente, não vai funcionar o que muitos alunos fazem. Eles estudam sem nenhum critério. No dia tal eu vou começar a estudar às 9 da manhã, no outro dia eu vou começar a estudar às 11 da manhã, sabe? E o cérebro não entende essa bagunça e vai ficar difícil você engrenar no seu ritmo de estudos. Então, a primeira dica que você deve ter em mente é organizar a sua rotina de estudos, certo? E o seguinte, além de você definir essa rotina de estudos, é importante que essa rotina seja diária, pelo menos ali de segunda a sábado, deixando o domingo para descanso, certo? Vai ser muito difícil implementar uma rotina se você estudar dia sim, dia não, ou dia sim, 2 não, tá? É importante que essa rotina se repita diariamente, tá certo? Então agora eu vou para a dica número 2, que é: você precisa eliminar as distrações que você tem em casa, certo, gente? O que é isso, né? É muito complicado você estudar num local, por exemplo, em que você dorme, sabe? Se você estudar numa bancada ali próximo da sua cama, a cama vai lhe atrair para você deitar e dormir. É muito complicado você estudar num local em que você costumeiramente assiste televisão, tá certo? Eu sei que para muitos vai ser complicado você ter um canto, um espaço exclusivo para o estudo, eu sei disso. Mas se não for possível, você precisa eliminar suas distrações. Se tem uma televisão, você trata de desativá-la, sabe? Se tem um videogame ali no seu quarto, você joga ele em outro canto, tá? Guarda ele, mas é importante que quando você estiver estudando, você tenha o mínimo de distrações possíveis. Porque eu sei que não é fácil você manter muito tempo concentrado lendo um PDF, lendo uma lei seca, e isso só vai ser mais difícil se você tiver distrações por perto, sabe? O celular também é um grande vilão nesses momentos, aquelas notificações principalmente. O que você faz então? Você desativa as notificações, tá certo? Você precisa eliminar essas distrações. E também, gente, é importante que vocês tenham uma folha de anotações, uma folha de atividades, porque o que acontece? Veja se aconteceu isso com você já, né? Às vezes a gente está estudando e lembra: eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que ligar, para ligar um médico. Por exemplo, eu tenho que fazer compras. E você não deve parar o estudo para fazer essas coisas, certo? Você vai simplesmente anotar esses afazeres, né? essas tarefas que você deve fazer, e você vai realizar em um momento depois que não estiver estudando. É importante que na sua rotina do dia tenha esses momentos para fazer atividades domésticas, profissionais e tudo mais, cuidar da família e etc. Tá? Mas no momento de estudar, você estuda. Então, se aparecer alguma coisa que você lembrou e que deveria fazer, aí você anota essa atividade. Quando tiver acabado os estudos, você vai e cumpre essa atividade, tá certo? É difícil ter uma urgência urgentíssima que você precise interromper abruptamente os estudos. Se tiver, logicamente que você vai interromper, mas a maioria das atividades você pode fazer
em um momento posterior. Então, a primeira dica foi você organizar uma rotina de estudos, a segunda dica, eliminar as distrações, e aí sim, aí você começa a estudar. Mas aí não dá para começar de qualquer jeito, tá certo? Tem muita gente que senta na cadeira e não sabe o que vai estudar durante o dia. Não sabe se vai ler uma lei seca, não sabe se vai ler um PDF, não sabe se vai resolver questões, não sabe que matérias vai estudar. Então, é fundamental que você tenha um plano de estudos. Então, a dica número 3 é que você defina, elabore um planejamento de estudos. Certo, gente? O que o planejamento de estudos vai fazer? Por exemplo, ele vai dizer que você, na segunda-feira, deve estudar 1 hora e meia de direito administrativo. Você vai estudar as leis de administrativo, por exemplo, a Lei 8.112. Aí, depois de 1 hora e meia lendo direito administrativo, você vai estudar direito constitucional, você vai ler um PDF de direito constitucional. E você finaliza o dia com 1 hora resolvendo questões de português. Viu? Eu sei, eu defini quanto tempo eu vou estudar cada uma das disciplinas, quais disciplinas eu vou estudar durante o dia, tá? Isso tudo de forma organizada. Você precisa fazer essa organização de uma forma prévia, antes de sentar. Não dá para definir isso quando você sentou, você vai perder tempo. Então, a minha recomendação é que vocês façam isso, essa organização pelo menos semanal ou então mensalmente. Eu preferi uma organização semanal, então no fim da semana anterior você já organiza, você já planeja como vai ser o planejamento da semana seguinte. Você precisa ter um mínimo de organização para ter êxito. E estudar de forma desordenada não vai levar você a canto nenhum, tá certo? Então, por favor, faça um planejamento de estudos, tá certo? Que indique quando estudar cada disciplina, que assuntos priorizar, como estudar essa disciplina, por quanto tempo estudar. Tá certo? Então a dica número 3 é monte um planejamento de estudos. E eu vou aqui para a derradeira dica, para a última dica, que é tenha um momento de descanso, certo? Gente, é impressionante a quantidade de alunos que, por estudar em casa, acreditam que tem que estudar o tempo todo. Sabe? Quero estudar 10, 12 horas por dia. E não é bem assim, não. Tem um certo momento, uma certa quantidade de horas de estudo por dia que, após essa quantidade, o estudo não rende mais. Você está frente ali ao livro, mas só corpo presente. Você não está mais assimilando nada, certo? Então, mesmo para quem tem os 2 expedientes por dia, eu recomendo estudar ali no máximo 7 horas por dia. Então, você poderia estudar 3 horas de manhã, 3 horas e meia à tarde. Pronto. Aí você, no restante do dia, você vai fazer alguma atividade de casa, alguma atividade profissional, vai fazer uma atividade de lazer, vai ficar com a família, você vai precisar do seu momento de descanso. Certo? Então é fundamental a gente ter esses momentos de descanso, porque a gente precisa não fadigar o nosso cérebro. O nosso cérebro não pode ficar estressado a um ponto de não absorver mais conhecimento. E isso só vai ser possível se você adotar uma rotina de estudos sustentável que preveja um momento de descanso. Então a dica número 4 é defina momentos de descanso. Vou te dar um outro exemplo aqui. Você pode estudar, esse exemplo que eu te dei, de 7 horas diárias, você poderia estudar 1 hora e meia pela manhã, aí daria um descanso ali de 20 minutos, aí estudaria mais 2 horas, aí chega na hora do almoço, né, você descansa ali por mais 1 hora e meia e vai para o turno da tarde estudando mais 3 horas e meia, dando um intervalo a cada 1 hora e meia, 2 horas de estudo. Você teve um descanso entre jornada de estudo e também vai ter um descanso ao final do dia. Para quem tem um expediente só de estudo, também dá para fazer isso com as adaptações devidas. Mas a mensagem final é que você precisa ter também os seus momentos de descanso. Que aí descanso envolve lazer, ficar com a família, atividade física e tudo mais. Certo, gente? Compreenderam? Espero que essas 4 dicas tenham ajudado a você a ver a importância de prestar atenção na sua preparação a alguns fatores, muitas vezes relaxados pelos candidatos. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações que toda semana tem um vídeo novo para ajudar na preparação para concurso público. Te vejo na próxima, até mais.